E aí, galerinha, professor Fábio Mangueira na área, né? Vamos mais uma aula de educação física falando sobre as capacidades físicas do ser humano, né? Aptidão física e assim por diante, né? Lembrando que ainda estamos em tempo de pandemia, use máscara, álcool em gel, evite aglomerações e saibam que vai passar. Essa onda vai passar, graças a Deus, a vacinação está surtindo efeito e o número de infectados tanto está diminuindo, como o número de óbitos também estão diminuindo, graças a Deus. Então, vamos para a aula de hoje, né? E vamos falar sobre, mais uma vez, as capacidades físicas, né? E vamos fazer uma revisão desse assunto, né? Então vamos nessa, né? O que você faria em 30 minutos? Na aula passada eu falei sobre o que é isso, né? O que é esses 30 minutos? Os 30 minutos é o que a Organização Mundial de Saúde determina para que a gente faça exercícios físicos diariamente. Você tire 30 minutos do seu dia para se exercitar. Com isso, você vai, além de deixar seu corpo desenvolvido, você vai diminuir problemas de saúde, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela determina, ela estudou que 30 minutos desses exercícios físicos diários vão fazer um bem para a sua saúde, né? E qual o papel da escola nesses 30 minutos? O papel da escola é conscientizar, certo? Os alunos e os futuros cidadãos que esses 30 minutos são necessários para o desenvolvimento da saúde dele. Como? Fazendo com que o professor da educação física promova o gosto por fazer atividades físicas, o gosto do cidadão em se exercitar, deixando assim que esse cidadão não torne-se sedentário. Não tornando sedentário, ele não vai ser obeso. Se ele não for obeso, ele vai diminuir as probabilidades de ter colesterol alto, diabetes e problemas cardíacos, né? Então, a escola é fundamental, o professor é fundamental para que desenvolva esse gosto na prática esportiva, na prática do exercício físico, que não necessariamente seja um esporte, mas que seja uma prática saudável, que seja uma prática de exercícios físicos, seja ele a qual ele se adapta mais. Por exemplo, eu adoro esporte, né? Eu sou atleta de judô ainda, né? Mas tem gente que não gosta de esporte, então ela vai se adaptar em outras formas, tipo uma dança, tipo a musculação, tipo pilates e assim por diante. O importante é se exercitar, tornar seu corpo ativo, né? E quanto mais ativo seu corpo for, melhor para a sua saúde, né? Então, os benefícios da atividades físicas são, a redução da pressão arterial, né? A redução da pressão arterial é fundamental para o desenvolvimento de um corpo saudável, né? O que é a pressão arterial, né? Quando você aumenta a sua pressão arterial, o coração ele tende a bombear mais sangue para poder nutrir de oxigênio todos os seus órgãos, né? E isso força o coração a trabalhar mais do que ele deveria trabalhar. Por isso que a pressão arterial é fundamental o controle dela. Para quê? Para que evite os dois maiores riscos de morte antes da Covid, né? Que era o infarto e o AVC. Essas doenças são as doenças que mais matam no Brasil, né? E isso daí, ela diminui também a hipertrofia do músculo cardíaco, claro, porque se você, o coração
melhor ela vai trabalhar a hipertrofia disso. A maior eficiência respiratória e cardíaca, claro, se você desenvolve a atividade física, você vai respirar melhor, seu coração vai bombear mais, né? E vai trabalhar melhor para o seu corpo, né? A redução da gordura corporal, a redução da gordura corporal é fundamental por dois motivos. Um psicológico, porque vai desenvolver uma autoestima naquela pessoa, né? E o outro, saúde mesmo, corporal, biológico, né? Por quê? Porque quando você diminui a gordura corporal, você diminui uma coisa chamada colesterol. O que é colesterol? A gordura no sangue. E essa gordura no sangue é que promove o entupimento das veias, fazendo com que o coração bombeie mais sangue, sobrecarregue para nutrir de oxigênio todos os órgãos, né? E podendo provocar assim, um AVC ou um infarto, né? Então, por que é ruim esse colesterol alto? Porque ele pode entupir, porque a gordura vai grudando nas paredes das veias, né? E das artérias, né? E a menor frequência cardíaca de repouso e menores índices de morbilidade e mortalidade, né? Morbilidade, mortalidade, né? É de fundamental importância que a gente não tenha, né? Então, a menor frequência cardíaca em repouso é de fundamental importância para uma boa saúde, né? Em outras palavras, a frequência cardíaca em repouso ela deve estar entre 60 e 80 batimentos por minuto, né? Se ela passar disso, você está com algum problema. E o que é o repouso? É aquela hora que você esteja relaxado, né? Aí a pessoa diz, mas professor, eu vim agora andando e medi meu batimento cardíaco está em 90. Claro, você está fazendo exercício físico, você vinha andando. Agora, se você está deitado num sofá e seu coração, o seu batimento cardíaco está em 100 por minuto, tem alguma coisa errada com o seu coração. É bom averiguar, né, com um cardiologista, né? Falamos também na aula passada, eita, tem um erro aqui, é horrível, né? Sobre o uso da bicicleta como ferramenta de aptidão física, né? E mostramos as políticas públicas de alguns países e algumas cidades, né? Que desenvolvem a prática do uso da bicicleta, né? Para o desenvolvimento, né? De sua mobilidade urbana e também do desenvolvimento saudável desses países. Um deles é a Holanda, né? Onde o número de bicicletas é muito maior do que o número de automóveis. Isso daí proporciona uma parcela da população mais saudável, né? E entramos numa coisa, o que é força muscular e flexibilidade? O que seriam essas duas capacidades físicas, né? A força muscular, veja só, todas as capacidades físicas é de fundamental importância para uma determinada atividade, né? Só que a gente tem que perceber, né, no aluno ou na pessoa, né, qual a capacidade física ela mais se adapta. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa muito forte e botar ela para fazer um esporte de flexibilidade, ela não vai se adaptar. Por quê? Porque a capacidade física que ela mais se adapta é a da força, né? Diferente de uma pessoa muito magra que tem uma flexibilidade boa, se você botar um esporte que tenha
que existe a força muscular, ela não vai se adaptar também. Então, a gente tem que entender isso aí, né? Então, vamos lá. Esporte de resistência, né? Que vai exigir mais VO2 max, né? Que a gente falou em aulas passadas. Um exemplo, a maratona, né? Esporte de força muscular, que exige uma função de anaeróbica, né? Que é a não queima do oxigênio, né? No muscular, 100 metros rasos. Um esporte de força, arremesso de peso. Esporte de flexibilidade, a ginástica, né? Então, são capacidades físicas totalmente diferentes para esportes diferentes. Então, vamos lá. E o que seria essa força muscular? A força muscular e a flexibilidade, além de serem base para a realização de qualquer prática esportiva, também são consideradas essenciais do ponto de vista da saúde. Manter a amplitude de movimento das articulações e ter condições, por exemplo, de transportar uma mochila escolar existe tanto a flexibilidade quanto a força, né? A flexibilidade para eu poder colocar ela nas costas, né? E a força para eu poder carregar aquilo tudo que tem na nossa mochila escolar. Então, essas duas atividades são fundamentais no dia a dia. Claro que alguns esportes vão usar mais a flexibilidade, outros mais a força muscular. Para desempenhar atividades do cotidiano com autonomia, é necessário acionar essas duas capacidades físicas, que tal como a aptidão aeróbica pode ser medida e treinada. Toda a capacidade física pode ser treinado. Claro que algumas pessoas vão ter uma capacidade maior do que outras, né? Mas não evita de você treiná-las, né? A força muscular, vamos usar a nossa força muscular. A força muscular pode ser expressa de modo absoluto ou relativo. No primeiro caso, considera-se a carga total. O que seria isso, a carga total? É aquela pessoa que chega, coloca um máximo de peso possível e consegue levantar até o seu limite. E, no segundo caso, a carga é dividida pela massa corporal do sujeito. Em outras palavras, se eu tenho um determinado peso, eu só posso, né, levantar aquela quantidade de peso responsável pelo meu peso. Em outras palavras, eu pego o meu peso e analiso até onde eu posso chegar, né, levantando ou utilizando a força de acordo com o meu peso. Já no outro, não, eu tenho que ter o máximo possível, né? Isso daí, claro, a gente tem outras formas de verificar como medir essa força muscular, né? Através de outros exercícios, por exemplo, exercícios isométricos. Quem quiser se aprofundar sobre o assunto que é força muscular e isometria, existe uma parte nesse último estudo dirigido, que vai ser posto para vocês, que fala um pouco sobre exercícios isométricos, né? E o que é a flexibilidade? Por vezes negligenciada nas aulas de educação física, a flexibilidade é importante para assegurar a independência funcional e autonomia nas atividades cotidianas. Por exemplo, quando a gente vai fazer, quem aqui nunca viu uma dona de casa se abaixar e reclamar da sua coluna? Por quê? Porque ela não tem a flexibilidade suficiente para exercer aquela função do dia a dia. Isso pode ser trabalhado através da educação física e através de academias ou aulas de educação física, né?
Esse é um exemplo. Por exemplo, quem aqui nunca viu uma pessoa se cansar em um simples, né, amarrar o cadastro? A flexibilidade dele está ruim, né? Então, voltando, né? Comparado aos demais componentes de aptidão física associados à saúde, é o menos estudado. Por quê? A flexibilidade, ela não é estudado, né, como deveria ser feito, né, como a força, como a resistência, né, ela é um pouco deixada de lado. Só estudado mais por aqueles esportes, né, que necessita de uma maior flexibilidade. Exemplo, as ginásticas. Né? Então, a educação física e os professores devem se voltar mais para isso. Para quê? Para que as pessoas possam fazer suas atividades cotidianas e, assim, garantir sua autonomia diária. Né? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.